Direto da Fábrica dos Empreendedores com vocês, Nayana com a gente, nossa super biomédica. Seja bem-vinda, palmas para ela. Obrigada. Ô! Vocês estão bem, gente? Eu sempre fico mega animada quando eu estou aqui na Campus Party. Essa é a minha 6ª Campus Party, se não me engano. E dessa vez, eu vim falar de um negócio que está muito na moda. Que já era... Ai, gente. Vou tirar aqui. Esqueci. Peraí. Pega aqui, filho. Meu filho, gente. Eu trago meu próprio público, porque se ninguém vier, tem gente que tem obrigação, né? Então, eu venho falar de uma coisa que é muito moda no momento, né? E que todo mundo fala, que é tal de comunidade. E aí, o tema dessa palestra é... Põe para mim? O tema dessa palestra é com quem que a gente pode engajar para a gente poder crescer. E comunidade faz exatamente isso. A gente une um monte de gente que fala umas coisas parecidas e aí a gente começa a criar uma certa afinidade. Que a gente até já tinha, a gente só queria fofocar no mesmo padrão. A gente queria ter fofocas com temas que todo mundo conhece. Então, facilita pra caramba, né? E aí, eu costumo dizer que... Vamos ver se passa. Aí ele falou assim pra mim, você quer testar? E eu falei, não, precisa não. E precisava, né? Não quer testar? Não, né? Então, costumo dizer que o mundo é, na verdade, uma reunião. Cara, o mundo é uma reunião de pessoas. A gente se reúne o tempo todo e a gente conversa sobre diversos assuntos. Só que a gente pode direcionar esses assuntos, né? E tem reunião que é com pizza, que são as reuniões que valem a pena. Reunião que tem comida, né? São essas que valem a pena. E tem reunião que não tem pizza e nem tem cerveja. Então nem tem por que você estar lá, né? Mas tem gente que também não come carboidrato. E aí eu também... Talvez eu não vá comer pizza que tem massa de couve-flor, né? Tem a massa de couve-flor, que você bate couve-flor com ovo, faz a massa da pizza. Eu não quero conviver com essas pessoas. Então, o mundo é uma grande reunião de pessoas absolutamente diferentes, né? E uma coisa é certa, né? A gente aqui, na Campus Party, nós somos uma grande reunião, tá? Eu aqui faço já uma comunidade com vocês. E, na verdade, a gente pode formar várias comunidades. Mas a minha primeira comunidade, eu tenho certeza que vocês já engajaram nela em algum momento, tá? Então, por exemplo, vocês conseguem ver essa foto? Esse cara está cantando uma música. Completa a música aqui. Estou na sua casa, quero ir pro cinema. Não gosta? Então, né? Todo mundo vive aprendendo também. Então, nós somos uma grande comunidade de raça negra lovers. Todo mundo ama a raça negra, né? Então, a gente tem uma afinidade. A gente ouviu raça negra. A gente sofreu sem precisar sofrer, né? A gente sofreu com essa barra que é gostar de você. A gente dançou dancinhas infames, certo? Todo mundo dançou. Você dançou. Você está com cara de quem dançou. Eu sei que você dançou. Então, é a comunidade que não sabe dançar, mas dança, né? Dependendo de quanto a gente bebe. Então, nós somos a comunidade Raça Negra Lovers. Todo mundo ama a raça negra, né? Então, a nossa comunidade, ela tem coisas em comum. Isso quer dizer que nós não somos uma tribo. A gente tem afinidades, mas uma tribo é muito diferente. E aí, eu venho aqui e falo de tribo para vocês. Aí vocês já pensaram nos nossos indígenas, né? Nos quilombolas. Eles são uma tribo. E qual a diferença entre uma tribo e uma comunidade? A tribo, ela tem características culturais, genéticas, né? E até assim, um linguajar que é daquela tribo, né? Uma língua que é daquela tribo. A linguística já fala dessa tribo com uma característica muito específica, né? Então, essa é a tribo.
E por que ela é diferente de comunidade? Porque a comunidade são condições muito mais sociais que a gente vai construindo ao longo da vida. Quando eu era mais jovem, eu era da comunidade, né, do El Chan. E eu fazia todas as coreografias. Antes disso, eu era da comunidade das Paquitas. Eu sabia todas as coreografias das Paquitas. Porque eu estava me sentindo incluída, porque eu sabia dançar. Era uma característica social. Quando eu tinha 9 anos, a minha amiga parou para mim e falou assim, você sabia que não tem Paquita preta, né? Nesse momento, eu já não sou mais dessa comunidade. Porque a gente não tem tantas afinidades quanto eu pensei que a gente tivesse. Mas eu continuo sendo de uma tribo de pessoas pretas, né, que falam português e que nasceram no Brasil. Isso pode ser uma tribo, ok? E aí, eu consigo arrumar isso aqui para subir? E aí eu trago para vocês a diferença, né? Eu trago aqui o que é, de fato, uma comunidade. Então, os estudos mostram que a comunidade, ela precisa ser sustentada. Ela tem ali uma base. E essa base é tudo aquilo que nos ajuda a construir. Mais para cima. Para cima assim, ó. Mais. Mais. É o próximo. E aí eu construí um framework, porque eu adoro o framework, porque nos ajuda a entender, né? Então, isso daqui é do que é formado uma comunidade. A comunidade, ela precisa ter um propósito e uma identidade. Isso é o básico de qualquer comunidade. Qual o propósito que nos faz estar junto aqui? Pelo que a gente está advogando? Qual é o nosso lobby? Né? Lá em Brasília, eu sou de Brasília, em Brasília a gente fala muito sobre lobby, né? E às vezes tem uma palavra que parece meio feia, mas é o mesmo que advocacy, né? Sobre o que nós estamos falando, qual a nossa causa. E uma identidade. O que nos faz estar juntos? Por que nós estamos todos aqui nessa grande comunidade que forma a Campus Party? Tá? E aí a gente tem o que vai nos sustentar, que é essa parte azul, que é uma organização, a governança, o financiamento, canais e plataformas e gestão da informação. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, depois que eu falei assim, poxa, todo mundo aqui curte raça negra. Depois disso, eu tenho que pensar assim, ok, então a gente precisa falar mais do raça negra. Quais são as novas músicas? Quem mais está cantando com raça negra? Né? O que a gente está fazendo com raça negra aqui? O que está junto? Então, a gente vai pensar numa forma da gente se organizar. Então, eu vou pegar e vou conversar com o José Carlos, que é o cantor. Eu fico responsável por ele para pegar mais informações, né? A colega ali vai lá juntar outros raça negra lovers. Então, cada um vai ter o seu papel ali, né? A governança. Como que a gente vai transmitir aquilo dentro da comunidade? O nosso propósito, juntar pessoas que gostam do raça negra. Depois a gente tem o financiamento, porque sem dinheiro, né, gente? É bonito, mas nada funciona. O que nos financia neste momento? A gente vai ter aqui algumas pessoas que vão nos patrocinar, ou a gente vai fazer uma carteirinha e cada um vai doar R$1 por mês e todo ano a gente vai junto para o show do Raça Negra. Então, a gente precisa pensar também em formas de financiar este negócio. Canais e plataformas, que é por onde a gente interage, e também a gestão da informação, né? A gente tem um monte de dados, eles precisam ser organizados de forma que eu consiga entender quem são as pessoas que estão ali. Eu sou mãe. Então, para eu ir para o show do Raça Negra, não vai dar para eu ir para o show na terça-feira de noite. Porque na quarta-feira eu tenho que mandar minhas crianças para a escola. Quantas mães a gente tem na comunidade? Como que a gente pode organizar isso? Tem alguma pessoa que não é mãe e que vai poder ficar com os meus filhos para ir para o show do Raça Negra? Tá? Então, a gente precisa pensar quais são as informações que a gente já tem dessa comunidade, das pessoas que integram ali. Lembrando que é sempre sobre gente. A gente está sempre falando sobre gente.
A gente fala de um monte de aplicativos de CRM, né, que é onde a gente tem os dados das pessoas, tem um monte deles. Mas eles não valem nada se a gente não pensar nas pessoas. Como que a gente traduz tudo aquilo e transformar isso numa informação que vai impactar na vida de alguém. É para isso que um dado tem que servir. Tá? E para além disso, a gente cresce como? Pensando nas regras, né? Não pode postar foto, né? Não pode mandar nudes no grupo. É uma regra. Quais são as regras que nós estamos construindo aqui? Os nossos rituais. Todo dia nós vamos postar uma música do Raça Negra, de manhã cedo, que é a primeira coisa que a gente vai escutar. E você acorda, já tem DJ no seu rádio, tocando, no seu Spotify. Esse é um ritual. Os rituais fazem com que a gente interaja. Os rituais, eles nos aproximam aqui, né? As experiências compartilhadas. É muito interessante quando a gente pensa nessas experiências, né? Porque as experiências fazem com que a gente queira estar cada vez mais presente dentro daquela comunidade, que a gente gere mais interação. O que eu vivi aqui na campus, que eu vou viver aqui na campus, né? Nesses dias, é muito importante. Dificilmente eu vou esquecer daquela pessoa que esteve comigo todos esses dias, que a gente falou mal do palestrante, que a gente riu das pessoas que estavam ali, que a gente fez um monte de coisa. Dificilmente essa experiência vai ser esquecida. A pessoa que você entregou um cartão, você entregar um cartão, depois você está assim, cadê o cartão? Nossa, alguém me entregou um cartão hoje, ele vai sumir, você não sabe o telefone, não lembra mais da cara. Mas a pessoa que viveu alguma coisa com você, dificilmente você vai esquecer dessa pessoa. Depois nós temos os papéis, né? Quando eu conheço tanto a minha comunidade, fiz uma boa gestão da informação, eu sei, na minha comunidade, quem que é a pessoa que vai acolher, que vai receber novos membros, porque ela faz muito bem isso. Mas eu sei também que quem é a pessoa que não está a fim de conversar tanto assim. Mas ela olha para aqueles dados e fala assim, olha, a gente precisa agir e criar uma estratégia neste lugar. Então, a partir desses papéis, né, a nossa comunidade também se organiza. E o conteúdo, sobre o que nós vamos falar aqui dentro. E o conteúdo tem que estar ligado às regras. Senão vira bagunça, e aí nós podemos ser uma comunidade de bagunça, de algazarra, de assuntos aleatórios também, tá? Então, a gente precisa reunir tudo isso aqui, né, que está ao redor do meu propósito, da minha identidade, para a gente entender. E aí nós vamos criar também valores de marcas e a nossa definição de sucesso. Sucesso para a minha comunidade é absolutamente diferente do que para a sua comunidade. A minha comunidade, ela tem um padrão de sucesso onde a gente se reúne uma vez por ano para ir para o show do Raça Negra. Se a sua vai para o show da Tati Quebra Barraco, é outra coisa, né? Então, são coisas muito diferentes. Então, o valor vai ser definido quando a gente estiver junto, quando a gente conversa tanto sobre aquilo. A gente traz tanto conteúdo que a gente se conhece e é por isso que a gente consegue definir quais são os nossos valores de marca, tá? E aí, a gente tem meio que um resumo, né? O que é essa comunidade? É quando eu tenho uma identidade, eu tenho uma experiência e também forneço uma estrutura para que isso aconteça. Qualquer comunidade precisa ter identidade. O que te identifica? Quais são as experiências que nós estamos promovendo juntos, né? E qual é a estrutura que me permite compartilhar essas informações, compartilhar essas experiências? Muito mais legal do que você estar aqui na Campus Party é você poder me contar nas suas redes sociais, por exemplo, o que você aprendeu aqui. Porque se eu não estive aqui e você teve um aprendizado, cara, isso é muito importante. E isso faz com que você cresça porque você compartilhou, né? E faz com que o outro também cresça. E é disso que a gente gosta, de quem vem somar para a vida da gente, tá? Pode ser bobeira, mas a gente precisa compartilhar os nossos aprendizados. Então, na legenda da foto que vocês vão postar hoje, coloca um aprendizado do dia. O que vocês vieram fazer aqui, tá? E aí eu venho falar para vocês da minha comunidade. Sim, eu tenho um exemplo de comunidade. A minha comunidade, ela chama Elas Projetam, né? E essa foto é da Campus Brasília.
Era um vídeo, gente, que eu não consegui, porque teve que ser em PDF, mas tá tudo bem. Depois vocês entram lá, tá? @elasprojetam no Instagram, tá bom? Então, identidade, experiência e estrutura, a gente tem, né? E por que eu estou falando da minha comunidade? Porque sim, nós somos uma comunidade de muito sucesso. Nós somos uma comunidade de mulheres, a maioria gestoras de projetos, né? E gestoras de projetos em vários contextos. As nossas mulheres, elas estão entre média e alta gestão. E por que a gente está junto? Porque estamos atuando em média e alta gestão. Pode ser na área de tecnologia, na área de sustentabilidade. A gente tem mulheres muito legais, muito boas, né? E a gente tem mulheres de todas as áreas e a gente cresce em torno de pensar o que a gente pode fazer para chegar em lugares cada vez mais altos. Como que a gente vai hackear o algoritmo do machismo dentro das corporações e conseguir ter cada vez mais mulheres e mulheres de qualidade dentro dos postos de trabalho. Eu não estou falando, a nossa comunidade não fala somente sobre mais mulheres. É sobre aonde essas mulheres estão sentadas. É sobre o que essas mulheres elas estão falando na mesa de decisão. Na mesa de decisão, qual é o peso dela? É dessa mulher que eu estou falando. Então, é por isso, é em torno disso que a gente está se reunindo, né? Então, quando eu falo de identidade, da nossa comunidade, por exemplo, eu quero dizer para vocês que nós temos hoje, né? A gente conseguiu, ao redor do nosso propósito, que é crescer, nós temos mais de 150 mulheres certificadas internacionalmente, porque nós somos centro de treinamento do Prince2, e aí a gente faz treinamentos periódicos para essas mulheres. Nós conseguimos colocar mais mulheres em palco, porque muitos eventos, principalmente da área de tecnologia, as pessoas nos procuram e dizem assim, mas não tem mulher na área. Eu tenho. Né? Na nossa comunidade, eu tenho o que você quiser. Então, essa não é a desculpa. Então, é a questão da intencionalidade e ação. Se você quer, você tem. E todo mundo que diz que não tem mulher para isso, não tem. Tem sim. Tem sim. Né? As pessoas estão procurando errado, de repente, ou não dando as oportunidades que precisam ser dadas. E a gente tem, hoje, um grupo... Deixa eu ver se consigo mostrar. A gente tem um grupo... Nos grupos de WhatsApp, nós somos mais de 700 mulheres reunidas, mais um mail de 1.300 mulheres, todas gestoras de projeto e atuando em média e alta gestão. Tá? E aí, falando agora da experiência. Tá? Quais são as experiências que a gente consegue promover aqui? Né? Comunidade é muito mais sobre as nossas relações. Então, a gente pensa muito em como que nós estamos fazendo para promover essa experiência. Então, mais do que falar sobre gestão de projetos, né, eu preciso gerar experiência para que a gente possa ser unida e também dentro das comunidades a gente possa promover as trocas. A gente confia tanto uma na outra que no dia que o bicho pega para mim, que eu falo assim, nossa, eu preciso de um template para ontem para fazer um projeto de sustentabilidade no Rio de Janeiro. Isso aconteceu um dia desses. E aí a colega falou assim, gente, eu não tenho. Vocês conseguem me ajudar? Deu 3 minutos e ela tinha os templates dela, isso já tinha acontecido. Uma outra colega estava sofrendo assédio numa empresa muito grande no trabalho, né? E ela era uma única mulher num cargo muito alto e eles estavam fazendo uma pressão para que ela saísse. E aí a gente precisou organizar um comitê com algumas lideranças, com mulheres do direito, né? Mulheres que trabalham com direito de trabalho, com RH, para poder ajudá-la a construir uma defesa. Em um dia, essa defesa estava pronta e ela conseguiu derrubar todos os argumentos que eles tinham de uma forma muito majestosa, que ela ainda conseguiu sair da crise maior do que já era. Então, é para isso que a gente se reúne. E aí, assim, é por isso que eu preciso criar experiências. Então, algumas experiências que uma que a gente fez esse ano foi, a gente foi para um stand de tiro, né? A gente não é desse pessoal que vocês estão pensando neste momento, mas a gente foi, vocês sabem o que eu quis dizer, né? Vocês sabem, não sabem? Entenderam, né? Não somos, não. A gente só queria promover uma experiência. E foi uma experiência tão forte, tão forte, tão forte, que isso nos fez mais unidas. A gente não falou de gestão de projetos, mas a gente falou sobre as nossas fraquezas,
A gente falou sobre as nossas dificuldades, a gente falou sobre o quanto é difícil e o quanto a gente está vulnerável o tempo inteiro em todos os ambientes. Aquele lugar, aquele estande de tiro, foi uma abertura para a gente trazer as nossas vulnerabilidades. E 3 meses depois, com certeza, nós estamos muito maiores e muito mais fortes, porque as vulnerabilidades foram abertas num grupo onde a gente tem muita identidade, né? Então, por isso, a gente consegue cuidar disso e fornecer algumas estratégias. E aí, por isso, eu trouxe experiências onde a gente fez curso de ferramentas de tecnologia, a gente fez outros treinamentos sobre gestão de processos, né? Como que a gente, enquanto mulher, pode influenciar na estrutura de uma empresa e trazer mais diversidade de forma qualificada. Uma diversidade que engaja, uma diversidade que aquela diferença é tão gritante, que nos faz melhor, que nos faz ter produtos melhores, produtos diferentes. Entende como ser comunidade é interessante? Porque a gente troca tanto, né? Por mais que estejamos todas falando de gestão de projetos, eu vou falar de gestão de projetos numa área que não é a sua, né? Eu amo comunidade, amo gestão de projetos, faço até de gamers, mas eu não sou uma pessoa de TI. Eu não sou de TI. E eu adoro trocar com as pessoas de TI. E é assim que a gente vai aprendendo, tá? Então, além disso, para fornecer essas experiências, eu tenho... O que eu pensei? As meninas precisam estar, né? O que a gente pensou? Elas precisam estar em outros ambientes fazendo mais palestras, né? Eu quero mais mulheres aqui. Só que nós somos um grupo de mulher e eu sei das nossas fraquezas. Então, por vezes, a gente quer sim, a gente quer estar, mas dá uma insegurança, né? E aí, os números já mostram que a mulher estuda muito mais, ela se prepara muito mais. Mas também, na hora de subir aqui, tem muito mais medo. Às vezes tem experiência incrível e não consegue. Então, o que a gente faz? A gente cria ambientes de experimentação para que as mulheres possam se desenvolver ali. Estar aqui hoje, né, para mim, já não é mais um palco de experimentação. Mas, na Campus Brasília, a gente criou palcos menores para que elas trouxessem outras palestras. E aí, elas já estão correndo por aí. A Campus para vocês também pode ser um palco de experiência. Vocês podem também promover experiências. Você pode aqui ter um monte de comunidade, né? Vocês têm que ir lá, né? Nem que pode, né? Você deve ir nas comunidades, saber o que eles estão fazendo, como estão fazendo, por que eles se reúnem, né? Por que as pessoas estão lá. A gente precisa fazer isso. E tá tão difícil sair do nosso casulo depois da pandemia, né? Não sei para vocês, mas olha, conviver com as pessoas tem me exigido novamente muito mais. E a gente tem que reaprender a conviver também no real. E aproveitar esses momentos que eles estão sendo cada vez mais difíceis, né? Então, vamos aproveitar que estamos aqui, vai procurar as comunidades, tem um monte de gente tratando de assuntos interessantes aí, e vamos engajar, né? E aí a gente fala de estrutura. Então, nós temos de estrutura o nosso site e os nossos grupos de WhatsApp. E no nosso grupo de WhatsApp tem de tudo, né? Tem desde a colega que precisa de uma mão naquele momento para resolver um problema dentro do projeto que ela está fazendo, até uma colega que, durante a pandemia, ela ficou tão sozinha, que ela quer conversar com alguém. E aí ela pergunta assim, oi gente, tudo bem? Alguém pode assistir um filme comigo? A gente promove café virtual, a gente já tomou vinho virtualmente, né? E hoje a gente começou a desvirtualizar essas relações e são muito interessantes. Então, a gente aproveita esses canais que já estão abertos para fazer tudo isso. Para além disso, né, e porque a gente conhece tanto as nossas mulheres, tanto, algumas empresas nos procuram e nos oferecem vagas. Falam assim, ó, me arruma uma pessoa para essa vaga aqui. E normalmente, na grande maioria dos casos, a gente tem essa pessoa para poder indicar, tá? Então, por conhecer tanto, a gente consegue fazer isso dentro dessa estrutura. Então, falando assim, eu posso dizer que nós somos fantásticas, né? A gente pode dizer que somos fantásticas. Então, uma comunidade, ela se forma em volta de um valor, de um senso de pertencimento. O senso de pertencimento, ele precisa ser cuidado. A pessoa, quando chega, eu tenho que voltar lá naquele framework, eu tenho que lembrar quem? Quem é a pessoa que pode recebê-la?
Quais são as informações que eu preciso dela? Tá? Para a gente gerar esse senso de pertencimento, para a gente poder incluir essa pessoa, contar para ela quem nós somos, o que, que a gente tem feito e escutar o que ela tem para trazer para nós. Ok? E aí, pensando nesse senso de pertencimento, sobe um pouquinho para mim. Dentro do Elas Projetam, a gente, pensando em tudo isso, nós criamos um framework para desenvolvimento das nossas mulheres. Isso aqui foi criado por nós. Então, é um framework de competências que a gente pensou de uma forma que a gente pudesse trabalhar e gerar produtos para que essas mulheres engajadas dentro do nosso processo, elas pudessem crescer. E aí as empresas, elas vêm com a gente e a gente vende esse treinamento aqui. Tá? Então, muitas empresas falam assim, olha, eu contratei, fui na onda, contratei um monte de mulher e eu não sei mais o que fazer. Contratei um monte de mulher e aí está dando um monte de problema aqui. Vocês conseguem nos ajudar? E aí sim, nós estamos aqui para ajudar. Então, no nosso framework de competências, a gente pensou no que a gente faz para poder ajudar as mulheres. Então, o Elas Global, ele gira em torno de posicionamento, autoridade e qualificação. No posicionamento como que a gente vai conversar? Sobre o que a gente fala? Qual o nosso repertório, né? Qual é a nossa visão de mundo? E visão de mundo é a melhor coisa que existe para se compartilhar dentro de uma comunidade. Eu venho de uma casa, eu tenho uma família. Você veio de outra casa, você tem outra família. A sua história não é a minha história. E é nesse lugar que a sua visão de mundo é mega interessante. Porque ela se contrapõe à minha. Então, por isso que eu preciso saber da sua visão de mundo, mas também eu preciso dessa visão de mundo sendo contada de uma forma que seja aproveitada. Não é só eu contar, não é, sabe? A gente precisa ter intenção. O que eu quero contar que impacta essa comunidade? Então, a gente treina as pessoas ali dentro. Eu tenho um movimento, né, que é saber como gerar um network. Falei para vocês, né? O cartão virtual, ele morreu. O cartãozinho de papel, ele também morreu. Então, a gente precisa criar um movimento que faça uma interação. Como que eu vou conversar com as pessoas? O que eu vou dizer que ela vai me achar tão interessante, tão legal, que quando ela tiver uma vaga, ela vai falar assim, cara, teve aquela menina lá da Campus Party, ela veio e ela falou comigo, e a gente conversou sobre aquilo. E isso acontece sempre. Só que a gente qualificar este contato, qual a história que essas mulheres estão contando. E mulher é um bicho muito legal, né? Que a gente tem muita dificuldade em fazer uma coisa que os homens fazem muito bem, que é contar vantagem das coisas que a gente faz mesmo, sabe? Eu costumo dizer que galinha, ela precisa botar o ovo, sentar em cima e cacarejar. Se você não cacarejar, sabe o que acontece? Outro vem, senta e diz que é dele. Então, mulher, quando a gente pergunta, né, isso acontece muito na comunidade, a gente fala assim, e aí, como que foi o projeto na hora da entrevista, né? Como que foi o projeto? Aí ela sempre fala assim, nós fizemos isso, por isso foi certo. Não, mas o que você fez? Então, a gente fez. Não, você. O que você fez? Sabe? Então, a gente precisa também ensinar que a gente pode, sim, contar vantagem do que a gente faz, né? Para poder gerar esse movimento em favor do que a gente quer. E a nossa influência, né? Que a gente está falando de autopromoção, marca pessoal, liderança situacional e pensamento estratégico. Além disso, a gente tem a qualificação, que é a prontidão digital. São as pessoas que sabem muito sobre ferramentas, sobre frameworks, né? As pessoas que estão ali sabendo tudo que está sendo lançado no mercado. Então, a gente tem essa troca e inovação, né? Então, a gente fala de criatividade, de pensamento ágil, né? De gestão de projetos, análise e gestão de dados. Então, dentro desse produto que é o Elas Global, a gente trabalha tudo isso. Aí você vai falar para mim assim, Nayana, mas homem não pode participar? Não, não pode. Não pode participar. Por quê? Porque esse é o nosso espaço seguro. É o espaço seguro de mulher e a gente sabe que, às vezes, a gente quer compartilhar algumas fragilidades e vulnerabilidades que nem sempre são entendidas no mundo masculino. Então, a gente precisa se fortalecer internamente para a gente colocar tudo isso para o mundo. Então, vocês vão perguntar assim, mas vocês nunca têm homens? A gente tem, sim.
E aí a gente usa de uma frase que eles falam muito, que vocês falam muito, que é, sim, eu estou com vocês, né? É o tal do he for she. Então, recentemente, a gente teve um treinamento e que nenhuma das mulheres se sentiu à vontade para aplicar aquele treinamento. A gente precisou contratar um homem, ele veio, só que aí a gente contratou e dentro tem uma cláusula de contrato que ele diz que ele precisa treinar 10 mulheres pro bono para poder aplicar depois. Então, a gente é muito intencional no nosso trabalho. Tá? Então, assim, vem sim, mas você não falou que você estava super a favor das mulheres? Então, ajuda a gente também. E a gente é super bem aceita dentro deste lugar também, tá? Então, a gente tem homens sim, mas não nos grupos da comunidade, não dentro do Elas Global, mas eles também fazem parte de alguns processos, ok? E aí, então aqui a gente tem, dentro do Elas Global, 4 trilhas, né? Que é a Influencer, Game Changer, Lady Boss e Impact Pro. Então, a Influencer é uma mulher que ela pode influenciar toda aquela estrutura. E ela pode mudar todo aquele jogo só com a forma com que ela se expressa, a forma com que ela comunica. Game Changer é uma mulher que ela conhece tanto de ferramentas, ela conhece tanto de frameworks, que quando ela chega num lugar, ela muda o jogo ali. Ela faz a diferença. Depois eu tenho o Impact Pro, que é quem sabe gerar impacto em vários sentidos. E a Lady Boss, né, que é a dona da coisa toda. É aquela que já chega e ela é líder mesmo. E ela já chega para mudar tudo, já chega se colocando como a grande chefe. Então, a verdade é que a Elas Projetam, elas te projetam, né? Então, é assim que a gente faz com a nossa comunidade. A nossa comunidade, ela é sim um espelho para várias outras, né? Várias outras comunidades. A gente é sim uma comunidade de estudo porque a gente fez dar certo, né? As nossas mulheres estão lá e a gente faz, sabe aquele trabalho de girar aquela roda ali e sustentar essa comunidade? A gente cuida muito disso. A gente olha muito para o que a gente está fazendo, para as nossas intenções, e é por isso que a nossa comunidade está sempre engajada. Uma comunidade, ela precisa ser cuidada, né? Uma comunidade, ela precisa estar em atenção sempre. Quando veio a pandemia, eu precisei ver que dentro da minha comunidade, lembra que eu falei para vocês que elas são em média e alta gestão? A maioria das mulheres em média e alta gestão, elas não têm um companheiro, uma companheira, né? Elas moram sozinhas e elas ficaram absolutamente solitárias naquele momento, né? Então, a gente precisou cuidar dessa comunidade e olhar para ela dentro deste momento para gerar acolhimento, né? Gerar interações digitais que também pudesse cuidar do coração de quem estava sozinho em casa. Porque muitas delas estavam sozinhas em casa. Tá? Então, a gente precisa pensar nisso também. E o impacto fala sobre esse empoderamento, esse posicionamento, né? E o empoderamento, ele é uma ação, tá? É ação de empoderar-me, sabe? Ninguém nunca vai fazer isso por ninguém. Mas existe uma ação necessária. E é dentro disso que a gente trabalha, sabe? Qual é a ação necessária para que a gente possa gerar esse impacto. E aí, falando mais de impacto, né, eu vou dizer que sim, a gente gera muito impacto. Nós estamos sim atentos à Agenda 2030 e a gente recebeu um selo, né, de uma instituição ligada à Fundação Dom Cabral e a gente está aqui, ó, com 4 ODS, né? O nosso selo diz que a gente está falando de inclusão de mulheres, de trabalho, né? Então, nós estamos, sim, aqui engajadas e vocês podem nos parabenizar por isso também. Já falei que a gente arrasa muito no que a gente faz sempre. Tá? E aí, né, quem pode falar por nós, essas são as nossas mulheres e a gente tem, sim, né, algumas delas, dizendo das coisas que elas ganharam estando dentro da comunidade. Isso também precisa ser contado. Quais são as vantagens que as pessoas estão tendo por estar junto com a gente? Quais as vantagens que você tem por participar de uma comunidade? Né? O que você está ganhando? A nossa comunidade hoje é uma comunidade que as pessoas colocam no currículo, que fazem parte da nossa comunidade.
Porque fora do nosso grupo de WhatsApp, né, longe ali do nosso grupo do WhatsApp, os nossos valores estão reverberando para o mundo. Assim como Raça Negra. Vamos combinar, os valores do Raça Negra estão reverberando para o mundo há quanto tempo, gente? Né? Então, a nossa comunidade é até inspirada no Raça Negra. Imagina, daqui 20 anos, né, as pessoas ainda vão estar falando da Elas Projetam, como a gente fala de Raça Negra. Então, voltamos para aquele lugar. Somos todos Raça Negra lovers. Não adianta negar. Tá? Então, a gente criou, né, espaço para que elas se desenvolvessem. E a gente tem mulheres que hoje já se tornaram CEO, CTO, né, de grandes startups aí, startups ligadas à BTG. Né? A gente tem pessoas de dentro do serviço público também, como a Janaína, que ela é da área de tecnologia, ela é agilista, agilista master e Scrum Master dentro do Senado. Então, a gente tem também gente do serviço público e que está gerando impacto neste lugar. Tá? Então, falando aqui, né, um pouco mais, quando a gente pensa em comunidade, se você quer criar uma comunidade, você tem que responder, né, essas perguntas. E aqui eu trouxe para a nossa comunidade. Quem sou eu dentro da Elas Projetam? Essas são as perguntas que as meninas respondem. Quem sou eu dentro da Elas Projetam? O que eu faço dentro da Elas Projetam? E como eu faço isso dentro da Elas Projetam? Vocês estão aqui na Campus Party. E aí a pergunta para vocês aqui é: quem sou eu dentro da Campus Party? O que eu faço dentro da Campus Party? E como eu faço isso dentro da Campus Party? Para você não correr o risco de ter saído da sua casa no feriado, né, onde tinha internet de graça, o banheiro era limpo e tinha comida. Você não tinha porque você não fez, larga de ser preguiçoso. Meu filho está aqui. Tá? Então, se você sai da sua casa, você precisa ganhar alguma coisa. E você tem que ter algo para oferecer. Não seja essa pessoa também que não oferece nada. Então, dentro da Campus Party, essa é a primeira palestra aqui, né? Então, responde para você já. Quem sou eu dentro da Campus Party? O que eu faço aqui dentro da Campus Party e como eu faço? E não sai daqui sem levar nada, gente. Senão, você perdeu a internet da sua casa e o banheiro limpo para ficar aqui fazendo o quê? Tá? Vamos lá levar alguma coisa de interessante. E aqui, né? Muito obrigada. Terminamos aqui. Eu sou Nayana. Eu sou biomédica de formação, gestora de projetos, né, e hoje eu trabalho com várias pautas nessa gestão de projeto, como agilista e Scrum Master. E também sou parte da comunidade Elas Projetam. Eu sou sócia, né, da Elas Projetam e a gente está aqui procurando levar os nossos valores e o nosso propósito para o mundo, para que a gente possa gerar ainda mais impacto junto com todo mundo. Obrigada, gente. Salva de palmas para a Nayana com a gente. Perguntas? Nayana, perguntas para você. Perguntas. Quem tiver alguma pergunta para a Nayana, só levantar a mão. Perguntas? Nayana, eu tenho uma pergunta para você enquanto a gente se aquece aqui. Okay. Como que você acredita que você, sendo biomédica, observa muito... Hoje a gente fala muito de biomimética também, né? Sim. Como a gente se inspira na natureza. Como que a natureza pode ajudar a gente a começar a empreender? Nossa, essa é boa, hein? Eu acho que tudo é processo, né? A natureza nos ensina que tudo é processo, trabalho, paciência, né? Que coisas muito pequenas podem causar grandes transformações. Coisas muito pequenas. Um vírus desse tamanhozinho, né? Menor do que o que a gente consegue imaginar fora do microscópio daqueles, né? Daqueles de alta tecnologia. A gente nem consegue imaginar o quão pequeno é. E olha o impacto que aquilo causa na nossa vida. Então, eu acho que a biologia, a ciência nos ensina que a gente precisa olhar para os mínimos detalhes, a gente precisa estar atento o tempo todo, porque a gente está aqui causando vários impactos. Né? E como que a gente pode impactar? A gente pode impactar para o bem e a gente pode impactar para o mal também. Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta para a Nayana? Então, pergunta, vamos lá. Seu nome e pergunta. Oi, Nayana. Sou o Caio. Oi, Caio. Minha pergunta, assim, na verdade, é uma curiosidade. Tentando entender, assim, dentro da comunidade delas Projetam,
a gente está falando de empoderamento feminino, mas a gente sabe, quando a gente pensa na interseccionalidade, que determinados recortes, assim, eles têm mais dificuldades ainda, além do fato de serem mulheres, né? Sejam pessoas pretas, trans, coisas assim. De alguma forma, isso é equilibrado também dentro da comunidade? Vou te dizer que a gente tem uma pauta de diversidade que é importante para a gente. Está dentro dos nossos valores, tá? Mas o impacto, né, para a gente é uma missão. Então, a gente olha para o impacto, mas eu vou te falar que, pelos recortes que a gente já tem na sociedade, né, eu não tenho, por exemplo, hoje eu não tenho nenhuma mulher trans dentro da comunidade, mas é porque ela ainda não chegou neste lugar, por exemplo, tá? Ela ainda não foi incluída porque ela ainda não chegou aqui, porque a gente já tem essas outras dificuldades. Nós somos 3 sócias, 3 mulheres pretas, né? Só que eu te falei que a gente tem 700 mulheres na comunidade, né? Nós somos 12 mulheres pretas. Sabe? Então a gente vem trazendo, a gente faz parte de vários movimentos e a gente fala assim, vem com a gente que a gente está fazendo a diferença aqui. Mas a gente ainda está nesse movimento de puxar essas mulheres, porque dentro da minha identidade, dentro da identidade da nossa comunidade, elas já estão neste lugar. Recentemente, a gente está criando um campo onde a gente está trazendo as meninas da universidade para poder estar dentro da comunidade. E agora começou a funcionar, começou a fluir, porque as nossas mulheres, elas são sênior. Então, eu estou trazendo um público mais júnior, e nesse público mais júnior que está vindo, a gente está tendo outros recortes, tá, da comunidade. Mas a gente está atento, mas não estamos ainda dentro do ideal, mas trabalhando nisso. Muito bem, novas perguntas para a Nayana. Opa, uma lá do outro lado. Vou chegar aí rapidão. Oi, eu me chamo Rúbia. Oi, Rúbia. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Eu queria saber como que faz para a gente poder fazer parte do projeto de vocês. Você pode entrar na nossa página do Instagram e lá tem o Linktree. E aí ele vai te direcionar para um grupo do WhatsApp e a gente te recebe lá. Tá? Simples assim. Obrigada. Simples assim. O Elas Global é um produto, né? O Elas Global é o que a gente vende, tá? Mas dentro da comunidade a gente tem ações que são abertas também para poder desenvolver a comunidade como um todo. Agora, o Elas Global, que é aquele último framework que eu mostrei, a gente é o nosso produto, tá? Isso é muito legal, sabia, Nayana? O Elas Global, eu acho que foi uma grande janela para o universo, porque a gente, durante muito tempo, se acostumou a pensar dentro do imaginável, dentro do aceitável. Ah, eu não vou naquele shopping que ele não é para mim, aquele é muito caro. Então, às vezes, e a gente que vem de uma cultura que oprime muito, nós que somos pretos, nós que somos às vezes, eu que sou de periferia, por exemplo, a gente vem dessa região onde a gente acaba se travando. E quando você traz essa oportunidade da gente experimentar, pega na mão e ir junto, isso é muito legal. A gente vem junto, a gente está aqui, a gente tem, é o que eu sempre falo, né? Intencionalidade e ação. Você não tiver ação na sua intenção, ela vai valer nada, é só um desejo. Desejo tem um monte por aí. Então, é como que a gente faz acontecer. Uma salva de palmas para a Nayana com a gente, Obrigada, mais uma gente. vez.